Esse é só um dos inquéritos e das investigações contra Donald Trump, né? Não custa lembrarmos que durante a administração do Donald Trump, houve o famoso conluio com a Rússia, ele foi eleito por causa da Rússia, 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 e nós enfrentamos 2 anos, quase 2 anos e meio de investigações sobre um possível conluio de Donald Trump com a Rússia. Foram gastos aí dezenas de milhões de dólares nessa investigação, e no final a conclusão foi que não houve conluio com a Rússia. Donald Trump continuou, né, presidente. Tentaram um impeachment do então presidente Donald Trump, também não conseguiram, e logo depois que ele saiu da Casa Branca, a Nancy Pelosi tentou um impeachment pós-saída do Donald Trump, ali, né, digamos, um seguro para que ele não voltasse como candidato. Claro que também não foi para frente. E assim que o Joe Biden entrou na Casa Branca, vários estados democratas então começaram esse processo de perseguição, investigações, inquéritos em relação a Donald Trump. Agora, recentemente, o estado do Colorado disse que tiraria o nome de Donald Trump das cédulas das primárias republicanas, não era nem da eleição geral, que é dia 5 de novembro, mas das primárias republicanas no estado. O caso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos e, por unanimidade, os 9 juízes. E aí vocês estavam falando do STF, né? Aqui são juízes, os 9 juízes, não ministros e ministras, mas os 9 juízes, por unanimidade, inclusive as 3 juízas que foram indicadas pelo Partido Democrata, votaram que Donald Trump, o nome dele ficaria na cédula, sim, e isso acabou sendo estabelecido como uma jurisprudência da Suprema Corte, porque outros estados democratas queriam também tirar o nome de Donald Trump das cédulas das primárias, e por unanimidade a Suprema Corte americana disse não, quem decide o presidente é o povo americano, e cabe à Suprema Corte americana, quando as coisas estão aquecidas, né, em ebulição, cabe à Suprema Corte acalmar, arrefecer a temperatura, e nós estamos aqui exatamente para isso, para devolver o poder de eleger o presidente nas mãos do povo e não nas mãos daqueles que não querem um candidato, porque os americanos entendem que se isso acontece num estado democrata, um estado republicano pode tranquilamente também remover o nome de Joe Biden ou o nome de qualquer outro democrata das cédulas das primárias. E é isso que os americanos eles prestam muito atenção. Inclusive, esse caso agora do Donald Trump, que ele foi condenado, levantou um pouco aí a preocupação de americanos que votam como independentes, porque americanos gostam da alternância de poder, republicanos, democratas, e eles temem muito pela politização do judiciário. Então, foi um alerta, porque esse caso ele tem características de um caso de perseguição política. Começa até pelo juiz, por exemplo, né, o juiz Juan Merchan, um juiz que do estado de Nova York, um estado que votou 85% com Joe Biden em 2020. É um estado que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de Deep Blue, que é profundamente democrata, que é a cor do Partido Democrata azul. E o juiz ele foi, inclusive, doador para a campanha de Joe Biden em 2020. A filha desse juiz, ela trabalha no alto escalão do Partido Democrata exatamente com doações, já arrecadou milhões para campanhas contra Donald Trump e o Partido Republicano. Ou seja, o distrito também, né, o próprio júri foi composto por dentro de um distrito que também votou 90% com Joe Biden em 2020. E aí uma série de fatores dentro desse caso que mostram que até o caso que foi trazido por um promotor eleito com dinheiro de campanha doado por George Soros,
esse promotor, Alvin Bragg, foi eleito numa plataforma de que colocaria Donald Trump na cadeia. Ou seja, é uma série de pecinhas nesse quebra-cabeça que mostra que pode ter sido que foi um caso político. O que é discutido, muita gente está falando de suborno, que Donald Trump teria pago um suborno, teria subornado a atriz de filmes adultos, a Stormy Daniels, né? Mas essa afirmação ela está errada, porque não houve suborno nenhum. O que houve entre Donald Trump e a atriz Stormy Daniels, o que é considerado aqui até é legalizado, um NDA, que é um Non-Disclosure Agreement, ou seja, duas partes que sentam à mesa e fazem um acordo de sigilo. Olha, nós temos um acordo aqui confidencial, eu assino, você assina, e eles assinaram um acordo, Stormy Daniels e Donald Trump. Isso nós estamos falando de 2011. E aí esse é outro ponto. Esse caso também fere o tempo, né, que esse caso deveria ter sido trazido à justiça, que é o Statute of Limitation. Já tinha prescrito. Mesmo assim, o juiz aceitou, ele não deveria ter aceito e ele aceitou o caso. Tudo isso eu acho que mostra apenas um medo muito grande do Partido Democrata, já que Donald Trump ele continua à frente nas pesquisas. Eu tive que me estender um pouco aqui, perdão, perdoe-me, mas é que é um caso que tem vários detalhes que a gente precisa trazer aqui para o nosso público. E o que mostra apenas a preocupação do Partido Democrata, já que Donald Trump, surpreendentemente, ele está à frente de Joe Biden na maioria das pesquisas, naqueles estados chaves que decidem as eleições, né, os famosos swing states, aqueles estados pêndulos, né, que vão para um lado, votam republicano numa eleição, votam democrata no outro. São de 7 a 9 estados e em 7 estados o Donald Trump está na frente. Então, tudo isso tem exatamente essa aura, essa conotação de que há uma perseguição política, sim, muito parecida, né, com o que nós estamos vendo no Brasil.